E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no 11º episódio do Eu Sei, encontrando a sua unidade, a sua sabedoria e a sua essência, e a expressão da sua essência interior. E aí, como é que estão os nossos desafios? Fala para mim. Tá praticando ou tá fugindo desses desafios? Lembra que o nosso papel aqui é compartilhar com você aquilo que a gente faz na nossa vida, aquilo que a gente pratica, o melhor que a gente tem para oferecer. Cabe a você fazer alguma coisa com isso. O que você está escolhendo fazer nesse momento? Aí, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. O que você escolhe colocar em prática. Lembrando que a vida é um ciclo. Não adianta só olhar para aquilo, pensar nisso. Eu preciso pensar, eu preciso transformar em sentimento, eu preciso transformar em ações. E essas ações vão me dar feedback, vão me realimentar, me ajudando a crescer, a aprender e a evoluir. Quantas horas por dia você trabalha, por exemplo? E se eu inverter a pergunta, quanto tempo por dia você se dedica para olhar para dentro? Para dar mais consciência da vida, a ter mais espiritualidade, seja lá qual for o caminho de espiritualidade, a viver mais presente, a ter uma vida que você escolhe viver. E a vida que você escolhe viver não é um milagre, é um processo. Requer que você faça coisas todos os dias. Quanto menos consciência a gente tem e menos dedicação nós temos para olhar para dentro, normalmente o que vem de fora mexe mais aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa terceira parte do nosso Eu Sei aqui na parte de espiritualidade prática. E a primeira grande reflexão, lembrando, se você está me assistindo aqui pelo Instagram, você está me vendo aqui diretamente. Se você quiser ver os slides compartilhados, está lá no YouTube, no canal do Transformando Pessoas. E vice-versa, se você está lá e quiser ver, prefere ver o Marcelo aqui e não muitos slides, vem aqui para o Instagram depois, acompanha a gente. Vai estar sempre assim compartilhado, sempre que possível, no formato só imagem, nós aqui aparecendo no Instagram e no formato compartilhando o slide para ficar mais didático no YouTube. E aí você escolhe onde você prefere. O importante não é onde você prefere, é você botar em prática aquilo que nós estamos trazendo. Primeiro ponto para a gente começar isso é começar a perceber que só chega até a gente aquilo que o nosso campo permite. O que isso quer dizer? Você quer saber como anda a sua vida? Pergunte-se o que você anda vibrando para esse mundo. O que você anda levando para esse mundo? Como é que anda o teu campo emocional, o teu campo mental? Isso tudo vai compor aquilo que a gente vai chamar de energia. Que tipo de energia você tem levado para o mundo ao seu redor? Essa composição, aquilo que eu levo para o mundo vai acabar retribuindo para mim. É como se fosse uma frequência. A frequência que você vibra no teu campo mental, emocional, energético, o nome que você quiser dar aqui para isso, você vai arrumar sincronia, ressonância ou não lá fora. Então, se você quer felicidade, você precisa gerar atos que gerem felicidade no mundo. Você precisa encontrar dentro de você uma vida feliz e não botar como meta que eu vou ser feliz. Não, faz hoje. Felicidade são pequenas coisas. Você não precisa conquistar projetos para ser feliz. Se você quer mais amor na sua vida, coloque hoje ações amorosas na sua vida com todo mundo que está ao seu redor. Quanto mais você praticar isso, mais você vai devolver, vai levar amor para o mundo e o mundo vai devolver um pouco desse amor para você. E aí você vai aumentando a sua frequência, você vai aumentando a sua consciência, você vai aumentando a sua presença. Quanto mais você aumenta isso, mais você vai viver uma vida plena. Menos o mundo lá fora vai afetar você. Porque quando acontecer alguma coisa diferente, você vai estar atento, você vai estar preparado e você vai olhar de uma forma diferente. E o que é melhor ainda? Você vai errar. Só que em vez de você errar e vir com o chicotinho, de, pô, eu estou sempre errando, eu não aprendo, parece que eu não consigo chegar no lugar que eu quero, você vai olhar para você com mais amor e vai perceber, opa, errei. Vou pedir desculpa, vou pedir perdão, seja o outro, seja para mim, seja para quem for. Vou recomeçar e vou fazer novamente. E é esse ciclo de aprendizado, de recomeçar, de fazer novamente, que vai fazer a gente transformar algo que antes era uma fraqueza, um defeito, um erro, numa virtude. Como é que a gente faz isso pensando em ciclo? E aí eu quero compartilhar aqui com você o que eu chamo do ciclo de crescimento espiritual. Tem 3 coisas que entram nesse funil. Primeiro, ter o significado mais elevado. Qual é a tua conexão com Deus, o universo, a vida? Qual é o teu propósito? Também vai encaixar aqui. Aquele teu significado mais elevado, vamos imaginar a tua concepção do que é Deus, do que é o universo, o teu propósito. Você vai precisar criar estratégias e transformar essas estratégias em ações coerentes. Em resumo, aquele significado maior precisa se transformar em ação prática no mundo aqui fora. Quando isso vira ação prática, e essa ação só pode sair, e ela tem que sair com um único filtro, é o filtro dos seus valores. Então, por exemplo,
Se um valor para você é honestidade, tudo que está saindo tem que ser baseado em honestidade. Então, meu propósito pode ser contribuir para o mundo inteiro, expandir, comprar minha casa, mas eu não posso, por exemplo, enganar alguém nesse caminho, porque o meu filtro aqui vai ser o filtro do meu valor. Quando você faz essa escala, significado mais elevado, que estratégia que eu posso utilizar para levar esse significado para a vida e transformar isso em ação coerente, e você sempre filtra com seu valor, você evita, por exemplo, que aconteça dentro de você dissonância cognitiva. Você está fazendo uma coisa dentro de fora, mas o teu valor, a tua crença que é outra coisa. Você gera um movimento mais coerente do lado de fora. Quando você gera esse movimento, você pode acertar, e aí se acertar, você realimenta o processo, ou você pode errar. Vou pegar um exemplo. Uma vez, uma pessoa sábia que cruzou meu caminho me deu um desafio: tirar 3 sorrisos sinceros de pessoas que eu não conheço ou que eu conheço muito pouco durante o meu dia. Se eu fizesse isso, eu teria realmente ganho o meu dia. E eu comecei a adotar isso como hábito, e hoje eu tenho isso como hábito. Todo lugar que eu passo, brincar com as pessoas, buscar sempre sutilmente a ferramenta que eu puder, tirar um sorriso e fazer do dia daquela pessoa um pouquinho melhor. Então, se eu fui num lugar novo, atender um cliente, entro no prédio, na portaria, no atendente, eu consigo em 1 minutinho de conversa, 30 segundos, tirar um sorriso daquela pessoa, fazer aquela pessoa por um instante se sentir bem, eu atendi aquilo que era a minha ação coerente. Aquela ação está baseada no meu propósito de contribuir, de levar o meu melhor para o mundo. E está baseada no filtro dos meus valores, de amorosidade, de carinho, de entregar para o outro o meu melhor nesse mundo. Quando eu fiz isso, isso se realimentou, isso, por exemplo, na minha vida virou um hábito, e hoje eu tenho isso como hábito. Eu vou sair aqui no condomínio, onde for, as pessoas que eu encontro, e até aquelas que eu já conheço, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham aqui no condomínio que eu moro, eu vou sempre procurar ter 2 minutinhos de conversa, tirar um sorriso daquelas pessoas, interagir com elas, olhar nos olhos dela, para fazer o dia daquela pessoa ter se tornado um pouquinho melhor. Às vezes até porque você olhou nos olhos de alguém e você conectou com alguém. Vou dar outro exemplo. Às vezes eu estou de carro no sinal e vem alguém pedir alguma coisa, ou vender uma balinha, ou vender um amendoim. Eu vou lá e compro esse amendoim, mas eu compro esse amendoim, faço um comentário e olho nos olhos daquela pessoa e desejo um dia bacana para ela. E uso o meu melhor sentimento naquele momento. Esse foi um pequeno desafio, por exemplo, que eu coloquei na minha vida para expressar o que eu tenho de melhor. R$ 2, R$ 3 não vai mudar a minha vida, mas R$ 3 comprando uma coisa que aquela pessoa está vendendo, no esforço dela, às vezes no sol, andando descalço na rua, e olhando nos olhos dela e dizendo para ela: eu te vejo, eu te percebo, eu te valorizo, com um sorriso no rosto, isso faz total diferença. Mas já aconteceu eu estar correndo entre aspas, mas pensando num problema que eu precisava resolver na cabeça, dirigindo o carro ou conversando com outra pessoa, vem alguém e eu até compro, mas eu não olho nos olhos. Isso, para mim, é um erro. Mas eu não posso olhar nesse erro, por exemplo, e me degladiar com ele, me chicotear com ele. Eu falhei? Ó, tem uma falha ali. O que foi? Qual foi o erro? Qual foi a falha? Qual foi a fraqueza que eu cometi? Eu fiz um gesto automático. Eu não fiz um gesto de coração ali. Então, quando eu gero esse erro, eu vou usar sempre, por exemplo, comigo, o filtro do amor. Eu não vou falar: cara, de novo, olha só, eu estou tão preso nas coisas materiais que eu acabei nem olhando nos olhos da pessoa. Isso não vai mudar minha vida. Eu paro, continuo na direção do carro, por 1 segundo eu imagino aquela pessoa, por exemplo, e emano para ela meu melhor pedido de desculpa e perdão. Falo: olha, perdão por não ter olhado nos seus olhos, você merece isso. E faço uma mentalização positiva, um pensamento positivo, uma oração, o que vier no meu coração eu ofereço àquela pessoa. Por quê? Porque se eu falhei em não olhar nos olhos, e esse era o meu desafio, e eu não mostrei para aquela pessoa: olha, você é visto, você é importante naquele momento, em vez de me chicotear, eu vou pedir perdão da forma que eu posso. É mentalmente, é com o meu coração, e vou fazer um outro gesto que compense isso. Esse é o ciclo do crescimento espiritual. Você vai crescendo o tempo inteiro dentro disso com pequenas coisas, onde na maioria das vezes as outras pessoas não vão nem saber que você está fazendo isso, mas você vai saber, e isso é o principal. Quando você vai fazendo isso, e eu estou dando um exemplo que eu realmente faço na minha vida, ali, e que eu fui corrigindo na minha vida, você vai descobrindo uma virtude por trás de um defeito. O meu defeito, lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, essa do sinal, por exemplo, era fazer alguma coisa como um gesto automático, mas está pensando na minha vida. Cara, se eu estou pensando na minha vida e eu não olhei para aquele ser humano, eu não acolhi aquele ser humano. Então, minha falha ali é que eu não estava acolhendo aquele outro ser humano. E eu transformei isso numa virtude. Hoje em dia, eu paro no condomínio, onde eu puder, 1 minuto que seja, e acolho aquele ser humano, olho nos olhos e faço isso com o melhor sentimento que eu tenho, procurando emanar o melhor sentimento que eu tenho para aquela pessoa. Eu brinco, eu faço o que tiver ao meu dispor ali,
O que eu quero que você perceba? Aquilo que era minha fraqueza, meu defeito, de estar na correria do dia a dia e até fazer um gesto bacana, no meu ponto de vista aqui, mas fazer um gesto muito mais material, quando, na verdade, aqueles R$ 2 não era o representativo, eu queria fazer um gesto espiritual, conectar, dizer para aquela pessoa que ela está sendo percebida, que ela está sendo acolhida. Quando eu ajustei isso, eu encontrei uma virtude de acolher muito mais as pessoas, de olhar nos olhos dessas pessoas. Vou dar mais um exemplo aqui, só estou contando coisa da minha vida aqui, mas eu quero que você encaixe na sua. Há anos atrás, ó, quem não conhecia a Elisa, já conheceu a Elisa no último episódio de Espiritualidade Prática. Eu lembro que a gente estava andando numa feirinha dessa esotérica, a gente parou num lugar aqui no Rio de Janeiro, a feirinha era numa praça. E a gente rapidamente passou na praça e eu brinquei assim com ela, pô, já vi tudo agora. Vamos nessa, fazer outra coisa? E ela virou para mim e falou, cara, você passou por tudo, mas você não viu nada. Você não se conectou com nada. Vou te fazer um convite. Vou mandar de novo por essa praça. Mas agora, olha para o que a pessoa está fazendo. Tinha, por exemplo, demonstração de dança, tinha pessoas vendendo artesanato, comidas naturais. Olha para o que elas estão oferecendo, olha para elas e percebe qual é a expressão da alma delas, porque aquilo ali é uma expressão da alma dela. E eu comecei a andar olhando nos olhos das pessoas, olhando para o que elas estavam entregando ali, olhando aquilo como uma expressão da essência delas, da alma delas naquilo. E a partir daquele momento, eu comecei a transformar isso numa prática, como essa prática no sinal. Isso tudo porque a Elisa puxou minha orelha lá atrás por uma coisa que eu não tinha nem percebido. É o que eu quero para você agora. É o que nós queremos aqui, eu e a Elisa, para você agora. Que você perceba essas pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas que o amor cresce. São nas pequenas coisas que aquilo que é uma espiritualidade de verdade cresce. Porque não adianta você frequentar a igreja, o centro espírita, o templo de Umbanda, o templo budista, qualquer coisa que seja, mas no seu dia a dia, você não olhar nos olhos da pessoa que está do outro lado. Você não devolver para o mundo o amor e aplicar esse filtro do amor para o outro e para você. Esse ciclo precisa se realimentar. Quando eu realimento esse ciclo, eu estou de verdade entregando meu coração para aquela experiência. Eu estou de verdade nas pequenas ações do meu dia a dia, sendo coerente com o meu significado maior. Então, se você acredita em Deus, qual é a sua expressão de Deus no dia a dia, nas pequenas coisas, naquilo que ninguém está vendo? Como é que você está agindo ali, num lugar onde só você está vendo? Se você tem um propósito maior, seja qual for, qual é a expressão desse propósito no teu dia a dia, nas pequenas coisas, naquilo que ninguém está vendo? Porque é aquilo que ninguém vê, que a sua alma e a sua essência está sempre vendo. É aquilo que às vezes é imperceptível para os outros, que alimenta e traz cada peça do quebra-cabeça do que a gente vai chamar de amor, do que a gente vai chamar de consciência. Treine você para você chegar num ponto de aprimorar cada vez mais isso. De novo, a maioria das pessoas não vai nem perceber o que você está fazendo. Eu sei disso. Mas, na verdade, isso não importa. Porque a sua consciência vai. É a sua consciência que vai expandir. É o teu sistema que vai expandir. E para a gente fechar essa reflexão, o que você vai perceber dentro disso é o quanto que você ainda tem respostas instintivas. Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, alguém fechou e eu grito com essa pessoa, eu perco a paciência. Quanto que essa resposta é instintiva? O quanto mais ela tiver instintiva, mais você precisa trabalhar a sua espiritualidade prática nessas pequenas ações. Porque aí você vai transformando isso numa entrega de um sentimento muito mais puro para o mundo. E esse mundão aqui é o conjunto de tudo aquilo que a gente vibra no nosso coração. O que você tem vibrado no seu? Porque é isso que você está entregando para o mundo. Quando eu reclamo do que não está funcionando, em vez de entregar para o mundo o que eu acho que o mundo precisa, eu só estou contribuindo com aquilo que não está funcionando. Não quero deixar você chateado com isso. Não vale de nada, Marcelo, eu apontar o erro. Vale se você oferecer a solução, se você participar da solução, se você emanar o teu melhor sentimento de solução para isso. Caso contrário, não vale a pena. Se expresse, dê a sua opinião quando você tem algo para agregar. Ofereça para o mundo o teu melhor sentimento, a tua melhor ação. Não adianta reclamar, não adianta dizer o que é certo, porque entre dizer, estar lá e fazer são coisas totalmente diferentes. Vá lá e faz. E a segunda reflexão, o segundo termômetro disso é quando você fizer alguma coisa, qual é a tua real intenção? Nos bastidores da sua mente, qual é a real intenção de fazer aquilo? Vamos voltar para o exemplo do sinal? Se eu estou dando R$ 2 porque as pessoas estão vendo ali, a minha intenção é mostrar para o outro que eu sou uma pessoa boazinha. Eu não quero essa intenção para mim.
Eu quero a intenção de estar devolvendo para o mundo um pouquinho do que o mundo está me dando. Quando eu olho nos olhos daquela pessoa e conecto com aquela pessoa, qual é a minha intenção nisso? No meu caso, é desenvolver meu sentimento. Eu, naturalmente, nessa vida, sempre fui mais racional. Eu tive que aprender a desenvolver esse sentimento. A Elisa é um presente na minha vida em relação a isso. Você deu para perceber que ela é um amorzinho. Por isso que eu trouxe ela aqui para casa, casei e trouxe o recurso para casa aqui, como eu brinco com o pessoal quando eu dou aula de PNL, por exemplo. A gente diz que nós temos todos os recursos que nós precisamos. Nem sempre. Eu casei e trouxe o recurso aqui e me ajuda pra caramba. E essa parceria me faz crescer, por exemplo, nesse sentimento. Então, busca sempre a tua intenção. Quando essa intenção aqui tem um ganho secundário, é o que o outro está vendo, é ganhar alguma coisa em troca. Então, ou seja, quando você está cobrando um pedágio com essa intenção, não é esse o caminho da espiritualidade prática. A espiritualidade prática é quando você entrega de coração para coração, sem esperar nada em troca. Então, o teu desafio desse vídeo é como é que você pode praticar isso que eu falei nas pequenas coisas? Quais são as pequenas coisas que ninguém está vendo, mas a sua consciência está? Como é que você pode ajustar o que eu falei de fazer um pequeno ato que vai ajudar alguém, de olhar e se conectar com alguém, de tirar um sorriso de alguém? Como é que você pode levar essas pequenas práticas para contribuir com esse mundo aí fora? Porque é dessa prática, dessa espiritualidade prática que a gente está precisando. Aquilo que você acredita, como é o seu Deus, como ele se manifesta, com todo respeito, isso importa muito menos. Importa muito mais como você manifesta ele com as suas ações, com as suas pequenas atitudes. E o mundo está precisando menos acreditar em alguma coisa maior e mais ser a expressão de algo maior. Então, o nosso convite para você é: seja a expressão de algo maior. Começa agora, todo dia, um pequeno movimento. Ninguém precisa saber, mas você vai saber. Faz e deixa aqui para a gente teu feedback. E se esse vídeo está sendo útil para você, compartilha com alguém. Leva esse eu sei para esse encontro dessa unidade, dessa sabedoria, dessa expressão da essência interior para outras pessoas que podem ajudar. Compartilha aí o link, seja no Instagram, seja no YouTube, com quem pode ser útil. Nós estamos aqui de coração para você. Faça a sua parte, leva para o outro tudo aquilo que for útil, não só o que a gente está compartilhando, mas tudo aquilo que você consumir que possa ser útil, ofereça também para as pessoas. Leve o seu melhor, leve aquilo que te faz bem para as outras pessoas, sempre respeitando o livre-arbítrio delas. Esse é o nosso convite. E, novamente, deixa seus comentários, como é que foi esse vídeo, se ajudou, deixa suas perguntas, nós queremos saber. E fala para a gente, está sendo útil para você, de verdade, essa série? Está valendo a pena a gente parar e gravar isso aqui para você toda semana? Queremos ter o feedback de verdade. Beijo no coração, fique em paz e até a próxima semana.